Bom dia! Faça um bom dia! E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu aqui também estou muito bem, graças a Deus, agradecendo a Ele por mais esse dia que Ele nos concedeu, a vida, e estarmos aqui e podermos falar a vossa mensagem, né? A mensagem dEle, a mensagem que Ele nos deixou, para que nós possamos ser filhos e possamos herdar esse reino que Ele deixou para os filhos. Aqueles que têm ouvido que ouçam, né? Como diz muito o Apocalipse, né? Ouça, filhos, vocês são muito amados, escolhidos, os meus preferidos. Então venha para o meu reino. Só que não se esqueça, meu reino não é desse mundo, então viva nesse mundo, mas com o pé no reino eterno, na vida eterna, na luz, saia das trevas. E hoje nós vamos então continuar o que nós estávamos vendo no capítulo 5. Nós estávamos vendo que o capítulo 5, né, ele fala sobre os selos, que aí nós vimos a herança dos 7 selos, né, seladas, e que só Jesus poderia abrir, e que Ele partilha conosco, Ele doa conosco, né, esse reino, Ele nos dá esse reino. Ele que teve o poder de conquistar esse reino, quebrar esses selos, né, dominar agora a terra, porque a terra antes ficava na mão do inimigo, mas agora ela está ainda na mão do inimigo, mas porém o inimigo não tem o valor, o poder absoluto. Quem tem é Jesus, que ele veio aqui, deu sua vida, venceu a morte, venceu as tentações e nos ensina que nós temos que vencer também, né? Para que nós possamos herdar aquele trono, aquela vida eterna que ele nos deixou, né? E ele partilhou conosco. Nós somos cordeiro, lembra? Nós somos cordeiros. Então agora nós vamos ver um pouquinho dos 7 selos. Então o primeiro selo, quando abre, né, o primeiro selo, os selos são os cavalos, né? O primeiro selo é um cavalo e um cavaleiro branco. Olha que interessante. Ele tinha um arco e uma coroa que foi dado, e foi-lhe dado uma ordem para ele sair vencendo para vencer. Então aqui há bastante controvérsias, né? Uma hora a gente tem uma imagem assim de uma falsa paz, de um falso Messias, né? Mas depois, se a gente for analisar lá em Mateus, quando Jesus vai falar, é interessante, ele vai falar sobre o final dos tempos, ele vai falar também que o evangelho dele vai ser proclamado antes que ele volte, vai ser proclamado. Então eu vejo assim que na verdade há uns, né, alguns que falam assim que seria um falso Messias, uma falsa paz, tal, mas eu fico mais ainda simbolizando como como sendo o evangelho sendo anunciado, porque aqui, ó, o cavalo branco sendo o evangelho indo para todo mundo, porque não há nada que fale que seja um anticristo, né? Que se fosse um falso profeta seria um anticristo. O que é um anticristo? É aquele que fala, ele fala contra Cristo, né? Então, mas ele fala apenas que era um cavaleiro branco, que foi lhe dado um arco e uma coroa que sai vencendo para vencer. Veja, o anticristo ele não sai vencendo para vencer, porque ele já está vencido, né? O anticristo não foi dado uma coroa por Deus. A besta, né, o dragão, eles vão pegando, é o próprio ser humano, né? É o próprio humano que dá a coroa, que dá o poder para ele. Mas aqui não, aqui ele fala que ele tinha uma coroa, né? Um arco e uma coroa. Se a gente ler lá no Apocalipse 5, 6 na verdade, né? Quando começa os selos é o capítulo 6. Então ele fala que ele sai vencendo para vencer. Então aqui eu vejo mais como, aí você, né, fique à vontade, eu estudo mais a Bíblia, estudo mais o Apocalipse para entender e ver o que você entende dessa parte, porque eu acho, na minha percepção também, que seria aqui o evangelho sendo anunciado, sendo pregado, porque Jesus falou que o evangelho vai ser anunciado e pregado depois que ele vai voltar.
E a gente percebe o quanto isso está sendo hoje anunciado e pregado, né? Mas ele também fala para tomar cuidado com os falsos profetas, que muitos vão anunciar um falso Cristo, que vai, né, vai vir falsas pessoas falando que é o Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, por isso que que tudo vai acontecendo simultaneamente. Ah, não, agora é a hora de pregar. Não, agora é a hora do falso profeta. Não, tudo isso vai acontecendo junto com, né? Simultaneamente, não tem como a gente separar, não. A história é uma só, né? Então, eu vejo assim como seria então um anúncio mesmo, né? Alguém que vai saindo, vencendo para vencer, ou seja, anunciando para que as pessoas possam se converter, para que as pessoas possam mudar de vida, porque é isso que Jesus quer, né? Que a gente mude de vida, se transforme e seja uma nova criatura para que a gente possa estar com Ele. Se a gente não nascer do fogo, do Espírito, nós não estaremos com Ele, né? E depois ele abre, então, de novo ele vai abrir, né, o próximo selo. E aí era um cavalo, vamos ler lá no capítulo 6, que acho que é interessante, né? Lá, vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falando, né, com estrondo. Então, como um trovão, venha. Vi então quando apareceu um cavalo branco, o cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa, quer dizer, foi dado por Deus uma coroa. E ele partiu vitorioso para vencer ainda mais. Ele partiu vitorioso para vencer ainda mais. Então ele saiu vencendo, né, para vencer. Então aí vi quando o cordeiro abriu o segundo selo. Então o segundo selo, e aí vi o ser vivo dizer, venha. Apareceu então outro cavalo, era um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de que os homens se matem uns aos outros, para a fim dos homens se matarem uns aos outros, e entregaram para ele uma grande espada. Então o cavalo vermelho significa o quê? Significa as guerras. E guerras nós estamos vendo aí, guerras cada vez mais acirradas, né? Mais tempos, mais guerras e mais guerras, né? Mas guerras a gente percebe que guerra sempre existiu. Só que hoje nós estamos percebendo que está cada vez mais, aumentando mais, né? Aí vi quando o cordeiro abriu o terceiro selo. E aí ouvi o terceiro selo, o terceiro ser vivo dizer, venha. Apareceu então um cavalo negro. O cavalo tinha na mão uma balança. Então, e aí ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia, 1 quilo de trigo por um dia de alimento, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho, não danifique o óleo e o vinho. Ou seja, o cavalo negro significa fome, né? A fome. E nós estamos vendo, sim, em um mundo, né, com tanta coisa, com tanta terra e quanta gente, né, milhões e milhões de pessoas passando fome. Então, nós estamos aí partindo cada vez mais para o final, né, o final dos tempos. E aí depois ele vai falar que quando eu vi, então, o cordeiro abriu o quarto selo, vi então o quarto ser vivo dizer, venha. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Um cavalo esverdeado significa representa a morte. Depois, e quando vi, então, aí lá no versículo 9, quando vi o cordeiro abrir o quinto selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus, né? E aí depois eles gritavam em alta voz, Senhor, né, santo, santo. Aí então eu vi quando o cordeiro, lá no versículo 12 agora, abriu o sexto selo. Aí então no sexto selo, olha só, houve então um grande terremoto, o sol ficou negro como um saco de carvão, a lua inteira cor de sangue, as estrelas dos céus despencaram sobre a terra como o pé de figo, soltando figos verdes quando bate um vento forte. O céu se enrolou, feito folha de pergaminho, as montanhas todas e as ilhas foram arrancadas de lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos, os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas, clamando aos montes e pedras, desmorone por cima de nós, e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira, da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Olha aqui, gente, isso aqui é muito forte. Guarda esse versículo aqui, capítulo 6, versículo 16 e 17, que nós vamos voltar um pouquinho nele aqui. Então aqui
como a gente tinha dito, né? Então, os cavaleiros, né? O branco, como sendo o anúncio do evangelho, eu creio, né? O segundo, então, é o vermelho, que significa as guerras. O quarto é o preto, que significa fome. Depois da guerra vem fome, né? Não tem como, toda guerra traz destruição, traz fome, traz prejuízo. E depois o cavalo esverdeado, né? O cavalo esverdeado aí simbolizando a morte. E depois da guerra, da fome, vem a morte. E aí, se a gente for observar o capítulo 24 de Mateus, a gente vai ver tudo isso que está falando aqui no Apocalipse, Jesus já falando com seus apóstolos lá do dia do juízo, no dia do juízo final. Então, e ele fala o que vai acontecer, e ele fala lá, né, no versículo depois 29, ele vai falar sobre o anúncio do evangelho. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha lá, para falar com vocês, para mim ler, para ficar mais assim, mais claro, e já mostrar que, para vocês verem, né, a gente fica com tanto medo do Apocalipse, e Jesus Cristo, ele praticamente foi falando todo o Apocalipse para nós, né, enquanto ele estava no mundo com os apóstolos. E aí a gente fica com medo de ler o Apocalipse. Ele está só reforçando aquilo que ele já tinha falado, ou seja, eu falei aqui, mas quero que reforce lá na frente. Eu quero que o povo inteiro fique sabendo. Eu quero que todas as gerações futuras fiquem sabendo. Então vai, João, escreve aí para fortalecer, né, para que as pessoas, se as pessoas não lerem meu evangelho, leiam o Apocalipse. Então percebe, Jesus já estava falando, Jesus já estava dizendo, Jesus teve uma preocupação muito grande, mesmo depois dele partir, ele vem e anuncia para João escrever, gente, para que a gente possa se converter, se regenerar, mudar de vida, se transformar em pessoas melhores, para que nós possamos estar com ele. Olha a preocupação dele, é uma preocupação de pai mesmo, né? O pai e o filho se preocupando com a gente. Quanto amor ele tem. Porque vocês viram lá, que eu falei, segura aí esse versículo, porque no final, olha só, a gente fala assim, nossa, mas Jesus é sempre bonzinho, Jesus é tão bonzinho. Ai, o pai era mais terrível, o pai parece que, né, era mais bravo, e Jesus foi tão manso, tão humilde. Cuidado, porque nós acabamos de ver aqui, no versículo, né, no versículo 16 e 17, pois ele fala assim, chegou o grande dia da sua ira. O que é ira? Ira está irado com aquilo que estão fazendo, com que você está massacrando o próximo, com que você está judiando do seu próximo, com que você está fazendo, que está te afastando de Deus, e Deus está ficando muito irado com as suas atitudes, né? Então, saia dessas atitudes, mude de vida, se transforme, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá ficar de pé? Só ficará de pé aquele que estiver realmente com ele, que estiver unido a ele e que estiver fortalecido nele, porque o dia da sua ira não será como diz, né, manso e humilde, não será. Porque aqui vocês viram que os reis da terra, os magnatas, os capitães e os homens livres esconderam-se nas cavernas e rocheiras das montanhas, clamando aos montes e pedra, desmorone por cima de nós e nos escondam da face daquele que está no trono, que é Deus, e da ira do Cordeiro. Percebe? Jesus é manso sim, Jesus perdoa sim, perdoa seus pecados, mas ele dizia, vá e não peque mais. Vá e não peques mais. Porque para você se livrar da ira do Cordeiro. Então aqui, se a gente ler lá no capítulo 24 de Mateus, que eu quero ler para vocês, que é muito interessante, você pode ler o capítulo inteiro, tá? Depois eu vou te dar uma tarefa aí para você ler o capítulo inteiro. Mas aqui ele vai falar... Ele vai falar assim, no versículo 9, ele vai falar assim, ó. Vamos ver de 1 a 8. Vamos ler o capítulo no começo, ó. Jesus saiu do templo e ia embora, quando os discípulos se aproximaram dele para mostrar as construções do templo. E Jesus respondeu, vocês estão vendo tudo isso? E eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Olha Jesus falando da destruição que houve no ano 70 depois de Cristo, né? Que tudo foi destruído pelo Império Romano.
e depois teve a diáspora, né? E que o povo todo saiu para o mundo inteiro. E aí ele só voltou a ser povo de Israel novamente, ser Estado de Israel novamente, em 1948, 1949, gente. Olha isso. Desde 70 depois de Cristo, eles só voltaram a ser nação novamente, ser um Estado de novo, em 1949. Agora, ontem, né? Percebe? Mas é as profecias se cumprindo, o Estado volta. O povo que restou, né? O pequeno resto de Israel, ele volta. Ele volta. Então Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e seus discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Dize-nos quando vai acontecer isso e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Então, cuidado, gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Preste atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremoto, veja lá, nos cavalos, em vários lugares. Mas tudo isso é o começo das dores. Então, é o começo das dores. E aqui a gente assemelha porque, assim, sempre o povo de Israel era chamada a mulher, né? Quando você vê a mulher na Bíblia, era o povo de Israel. Então, assim como a mulher tinha dores do parto, então aqui também ele fala que é o começo das dores. Quando uma mulher está para dar à luz, o que acontece? Alguns minutos antes dela dar à luz, ela vai ter uma forte dores, né? Vai começar as contrações. Existem aquelas mulheres que têm uma dorzinha de nada e já tem o filho, né? Existem aquelas que ficam horas e horas tendo dores. Então aqui ele fala que tudo isso é o começo das dores. É o começo das dores. Ora, se é o começo das dores, a gente sabe que logo após as dores, no final da gestação, o bebê vai nascer a qualquer momento. Mas a gente não sabe a hora. Mas as dores começou. Tá para chegar, tá para chegar. A gente sabe que começou as dores, o bebê chega, não é? E assim a gente vê que se começou as dores, então os tempos estão próximos. Jesus está próximo de voltar. Isso não tenha dúvida. Por isso, convertam-se, arrependam-se, né? Daí ele vai falar, né, que vocês vão ser entregues, né? Então os homens vão entregar vocês à tribulação, vão matá-los, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Veja, tudo que acontecendo, né? Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. E esta boa notícia, olha que interessante o versículo 14. E esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro como um testemunho para todas as nações. E então chegará o fim. Então veja, aqui eu acredito sim que esse cavalo branco seja... mas não está na ordem. Não tem problema que não está na ordem, né? A Bíblia não tem uma ordem assim cronológica, a gente percebe. Mas aqui ele está anunciando, veja, a boa notícia, né? Ela vai se espalhar para o mundo inteiro. Então a gente está vendo que nós estamos nas dores do parto. Não há como negar que nós estamos nas dores do parto. Porque nós estamos vivendo momentos de guerra, momentos de terremotos, momentos de fome, de pestes, momentos de a Covid aí que veio, que foi mundial. Não foi só aqui no Brasil, não foi só na Argentina, não foi só... Não, foi mundial, né? Então veja aqui, e aqui Jesus fala, essa boa notícia do reino será espalhada. E depois lá no versículo 29, olha que interessante, ele repetindo tudo aquilo que nós acabamos de ler aqui agora no Apocalipse, sobre o final dos tempos. Olha que interessante, quer ver? Olha aqui, ele fala, né, a lua se escurecerá, né, não terá sua claridade, o sol, né, o sol escurecerá. E aqui, então, olha aqui no versículo 29 do capítulo 24 do Mateus, fala assim, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro. Olha lá o que o Apocalipse está falando. A lua não brilhará mais, né, e as estrelas cairão do céu. E os poderes do espaço ficarão abalados. Olha lá, você viu o que eles falam ali? Ele fala a mesma coisa, né? Que nós acabamos de ler agora há pouco, né?
no versículo 6, né? O sol ficará no versículo 6, capítulo 6, no capítulo 6, versículo 12. Aí eu vi o cordeiro que abriu o sexto selo, eu vi então um grande terremoto, o sol ficou negro como saco de carvão, a lua inteira cor de sangue, as estrelas do céu despencaram sobre a terra. Olha aqui no versículo, aqui nos 29 e 30 aqui, né? De Mateus, falando a mesma coisa. O sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço ficarão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos das terras baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos que tocarão bem alto a trombeta e que reunirão os eleitos dele, desde os 4 cantos da terra. Lembra os 4 cantos da terra? O número 4, o que significa, né? De um extremo do céu até outro. Veja, ele falando aqui, né? Ele falando aqui, então, o que vai acontecer, repetindo aquilo que está no Apocalipse, ou seja, fortalecendo, falando de novo para você, né? Para que a gente possa nos transformar, para que a gente possa mudar de vida. Então, depois eu vou dar uma tarefa para vocês. Leia o capítulo 24 aí inteirinho do Mateus, que é muito lindo e vai falar justamente sobre o capítulo 6 do Apocalipse. E aqui no versículo 20, ele fala, né? Reze para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca viu outra igual. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se conseguiria salvar-se, mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Olha só aí, Deus abreviando esses dias, ou seja, deixando ele menores, mais curtos, menos, porque senão seria mais tragédia ainda, mais dor, mais sofrimento. Então Deus está abreviando esses dias, ou seja, está deixando eles menos tenebrosos, né? Menos por conta daquele que nos ama tanto. Que ele nos ama a tal ponto, né, gente, de ter dado sua vida, de ter mostrado para nós aquilo que nós temos que fazer. Mas não se esqueça que no final, como a gente leu ali, não cuidado com, né? Pois chegou o dia da grande ira, lá no versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse. Chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Não tenham dúvida que Deus vai vir muito irado, porque ele vai vir para matar, para acabar, para aniquilar, ou seja, para tirar todo o poder da besta. Então ele tem que vir com grande fúria, porque senão ele não vai conseguir tirar, né? O poder dela, porque com ela vão estar muitas pessoas. Com elas vão estar muitos adeptos. Veja, o céu é de Cristo, é de Deus. A terra é do mal. E nós precisamos viver aqui, mas com os pés lá no céu. Que a gente possa, então, cada vez mais se achegar a esse Deus maravilhoso, enquanto se pode achar, busque enquanto se pode achar, porque no momento em que ele vir com grande fúria, você não vai conseguir mais nada dele, porque aí nesse dia ele vai vir para destruir aqueles que são inimigos de Deus. Então que nós possamos, assim, cada vez mais entendendo o Apocalipse, buscando no Apocalipse, assim, uma forma da gente, de agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso, né? Que ele nos fortaleça cada vez mais e nos dê a sua graça. Ele já deu, né, gente? Ele já deu tudo para nós. Ele já deu tudo aquilo que nós precisamos. Agora depende de cada um de nós. Ele não vai vir aqui porque ele já veio, já fez tudo que ele podia. Ele deu sua vida para nós. Agora depende da gente. Depende de nós. O que é que nós queremos com tudo que aquilo que Jesus... Ainda queremos ficar com raiva, com ódio, com não perdoar, tanto que ele falou para a gente perdoar, que a gente se amar uns aos outros, amar como a si mesmo, amar como que eu vos amei, né? É isso que vai nos fazer ser diferentes, é isso que vai nos fazer ser pessoas escolhidas por ele, né? E não fica com mimimi, porque eu sou pecador, ele já levou todos os nossos pecados na cruz. Basta que eu me arrependa dos meus pecados, saia dessa vida de pecado e volte para ele, né? Então nós temos, lembra que eu dizia ontem,
Nós temos que anunciar esse Deus, nosso Pai maravilhoso, esse Jesus maravilhoso que nos deu sermos cordeiros com Ele do trono. E nós temos que anunciar isso para as pessoas que ainda não sabem disso, para que elas possam, e cada um de nós, né, possamos ter a vida eterna com Ele, tá bom? Então aí, fale. Aquilo que você aprendeu, fale, proclame, anuncie, para que as próximas gerações não venham a sofrer aquele amor que vai se acabar, que vai se esfriar, por conta de estar tão longe do Deus verdadeiro que é puro amor. Tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e vai lá, anuncie!